Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, eu sou professor de matemática e todas as aulas eu vou deixar essas orientações para você não esquecer, tá? Algumas orientações que eu recomendo. A primeira, faça anotações. Pausa o vídeo, faça anotações. Essas anotações são importantes, elas farão você memorizar as explicações, os conteúdos. Não precisa não faz anotações só do slide que eu coloco aqui ou de uma anotação. Faça anotações daquilo que eu falar também que não está escrito na tela. Outra orientação: anotar as suas dúvidas das explicações. Se anota as suas dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando, tá? Na medida do possível, eu vou estar respondendo. Quando eu chegar na parte dos exercícios, eu sugiro que você tente fazer os exercícios antes de mim. Para o vídeo, olha o enunciado, tenta fazer. Se você conseguiu, ótimo. Se você conseguiu e errou, ótimo também. O que você vai fazer? Você vai olhar a minha explicação e vai refazer os exercícios. Depois você olha a minha explicação, tenta refazer sem olhar, vê se você entendeu o que foi feito. Se não entendeu, de novo, anote a dúvida e esclareça elas. É muito importante isso, certo? E, na medida do possível, fazer simulados. Né? Aí na internet você consegue um monte de simulado aí de vários sistemas de ensino, tá? Né? Para a prova do Enem é importantíssimo você fazer uma série de simulados. Né? Se você conseguir fazer um por semana, ótimo. Se conseguir fazer mais, tudo bem. Certo? Eu sempre vou estar trazendo aqui a correção do simulado do SAS, que eu gosto muito, né, junto com as aulas. E todo o seu esforço, no final, você vai fazer a diferença. Né? O seu esforço que vai fazer a diferença. Não sou eu, não são outros professores, nada. Quem vai fazer a diferença é você, é o seu esforço que vai fazer a diferença. Nós, professores, só estamos aqui para encaminhar todos vocês. Certo? Então, bora pro vídeo de hoje. Estamos iniciando aqui a frente 3, a aula 1, e a gente vai começar com o assunto de função. A gente vai revisar o conceito de função. Na matriz de referência do Enem, ela está na competência número 5, competência de área 5. Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. E temos 3 habilidades aqui, as habilidades 19, 20 e 21. Habilidade 19. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. E a habilidade 20 e a habilidade 21, resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Certo? Então a gente vai ver a definição de função. Tá? A função, ela tem uma definição, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre essa definição, um pouquinho mais informal. Uma função, ela relaciona dois conjuntos, aqui que eu chamei de A e B, tá? Então, relaciona um conjunto A e um conjunto B. Esses conjuntos A e B podem ser quaisquer grandezas. Por exemplo, quando você vai num posto de gasolina lá, você relaciona a quantidade de litros e com o preço que você vai pagar lá no final, certo? Um exemplo aí do nosso cotidiano, né? Relacionar duas grandezas. E, no geral, aqui eu chamei essas grandezas de A e B, né? Esse conjunto de A e B, esses conjuntos são numéricos para nós aqui. Tá? No nosso intuito, a gente vai usar os conjuntos numéricos, conjuntos dos números reais, mas pode relacionar outras coisas, tá? Então é um conceito matemático que consta de 3 ingredientes. Esses ingredientes são um conjunto A, esse conjunto é chamado de o domínio da função, é o conjunto onde a função está definida, certo? É o que você vê lá na condição de existência lá de um logaritmo ou de outra qualquer coisa, tá? Então é chamado domínio. O conjunto B é chamado contradomínio, certo?
onde é o conjunto onde a função toma valores, certo? Aqui você obtém os valores a partir dos valores do conjunto A. Então é o conjunto contradomínio, onde a função toma valores. E uma regra que permite associar esses dois conjuntos. Tá? Por exemplo, vamos supor lá que o litro da gasolina custe R$ 5, arredondando aqui. Então, o preço que você vai pagar é 5 vezes o valor de cada litro. Tá? Se você pegar lá 1 litro de gasolina, R$ 5. 2 litros de gasolina, R$ 10. 3 litros de gasolina, R$ 15. Então, isso aqui é uma lei que permite associar as duas grandezas, litros e o preço que você vai pagar. Certo? Só um exemplo mais do cotidiano nosso aí. Certo? E essa regra ela é bem determinada, ela permite associar essas duas grandezas bem determinada, tá? Onde cada valor de x aqui do conjunto A, tá? Ele associa um único elemento no conjunto B chamado f de x. Tá? Esse f de x aqui é chamado a imagem do elemento x. Para cada valor de x no conjunto A no domínio, você associa um único f de x no contradomínio, tá? Esse f de x é chamado a função, né? O valor que a função assume em x ou a imagem do elemento x, tá? Aqui depois a gente vai ver que tem algumas informações bem explícitas aqui para a gente tomar cuidado. Então, um diagrama de flechas, o que acontece? Pega-se um valor x no domínio e toma-se o valor de x no contradomínio chamado f de x. Esse cara aqui é chamado a imagem do elemento x. Tá? Então, parte uma flecha aqui do conjunto A e essa flecha chega lá no conjunto B na imagem desse elemento, certo? É onde a função toma valores aqui. Esse f de x é chamado a imagem do elemento x. Se tivesse um valor z aqui, a imagem dele seria aqui, o f de z. Se pegasse o elemento 1 aqui no domínio, a imagem dele seria o f de 1. E assim por diante. Um resumo aqui de informações primordiais na definição de função. A primeira condição: não deve haver exceções. Para que a função f tenha A como domínio, a regra deve fornecer f de x para todo x pertencente ao A. Ou seja, aqui nesse diagrama de flechas, todos os elementos têm que participar. Tá? No meu diagrama aqui, ó, essa relação aqui não é uma função. Por quê? Tem um elemento aqui, ó, que não parte flecha alguma. Tá? Então a primeira condição tem que partir flechas de todos os elementos. Não pode sobrar ninguém aqui. Certo? Então se a gente vai obter uma imagem aqui, uma imagem aqui, uma imagem aqui, tem que obter de todos. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui agora, aí seria uma função. Mas aqui, ó, não é uma função, ó, não pode sobrar ninguém aqui. Por isso que ele fala assim, ó, a regra deve fornecer a imagem de x para todo x no conjunto A. Então tem que partir uma flechinha de todos aqui, ó, não pode sobrar ninguém. E a segunda condição é essa aqui, ó, não deve haver ambiguidade. A cada x, a cada elemento do domínio, a regra deve fazer corresponder um único f de x no contradomínio, uma única imagem. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse diagrama, ele satisfaz a primeira condição. Olha lá, a regra deve fornecer f de x para todo x do A. Tá vendo? Ó, todos partem aqui, ó, pelo menos uma flechinha. Agora, existe uma falha aqui, na segunda condição. Tá vendo? Tá partindo duas flechinhas aqui, ó, no diagrama. Isso não pode acontecer numa função. Para cada elemento do domínio, deve corresponder um único elemento no contradomínio. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, ele está possuindo duas imagens, uma aqui e uma aqui. Isso não pode acontecer, certo? Quer ver um exemplo prático disso? É o seguinte. Se você pega lá, no nosso exemplo, 4 litros
de combustível, o que acontece? Com 4 litros lá, por cada litro custando R$ 5, você vai pagar 20. O que está acontecendo aqui? Que 4 litros está pagando 20 e está pagando 25. Você compra 4 litros lá, você vai pagar quanto? Se o preço do litro é R$ 5, você vai pagar 20, um único valor. Você não vai pagar 20 ou 25. Tá? Numa função, isso não pode acontecer. Olha lá, a regra deve fazer corresponder um único elemento lá, um único f de x, a única imagem. Por exemplo, esse 20 aqui é o f de x do 4 litros, é o f de 4, tá? E aqui é para o x igual a 4. Então esse valor é único. Para 4 litros, o preço é R$ 20. Não pode ser 20 ou 25. Se está estabelecido que o preço, o valor de cada litro é R$ 5, então você vai pagar um único valor que é 20, tá? Então, resumindo de uma forma bem informal. No conjunto A, no domínio, não pode sobrar elemento aqui, ó. Esse cara tem que participar da relação. Ou seja, dele tem que partir uma flechinha aqui, tá? E também no domínio não pode acontecer isso. De um elemento não pode partir mais do que uma flecha. Por exemplo, isso aqui falha a condição de ser uma função, tá? Se partir mais de uma flecha de um elemento, já deixa de ser função. Agora, receber várias lá pode? Pode acontecer isso aqui, ó, numa função? Pode. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer, certo? Eu tenho uma imagem aqui de dois elementos distintos no domínio. Isso pode acontecer, beleza. Tá? O que não pode acontecer isso é partir duas flechas ou mais de um mesmo elemento do domínio, certo? Então tem essas duas condições. E uma função, ela pode ter uma lei de formação. Por que pode ter? Porque tem relações que não dá para escrever uma lei de formação, tá? Então uma função, ela pode ter a lei de formação? Pode. Tá? Às vezes uma função não tem uma lei de formação explícita. Por exemplo, a gente pode dar o conjunto dos números primos. Não existe uma lei que associa um número natural para cada número primo. Ninguém conseguiu encontrar isso ainda, certo? Então, a lei de formação de uma função. Uma função pode ser representada por uma expressão chamada lei de formação. Por exemplo, aqui ó, uma função tem aqui ó, o domínio conjunto dos números reais e o contradomínio conjunto dos números reais, ó, definida por f de x igual a 2x. Tá? Essa aqui é uma função que associa cada x aqui ó, no domínio com o seu dobro aqui no contradomínio. Tá? Então, por exemplo, se você pega 1 lá no domínio, a imagem dele vai ser 2 vezes 1, que dá 2, o seu dobro lá no contradomínio. Se pegasse aqui, por exemplo, 0,3 no domínio, vai fazer corresponder quem? 2 vezes 0,3, que é o 0,6 lá no contradomínio. Então ele associa o número x real, que está aqui no domínio, e toma o valor lá no contradomínio quem? O 2x, que é o dobro dele. Um outro exemplo aqui, ó, uma função f. Agora o domínio aqui, ó, o conjunto dos números naturais, e o contradomínio, o conjunto dos números naturais, definida por f de n é igual a 2n, que associa cada número natural, porque você está tomando aqui no domínio um número natural, ao seu dobro. Mas é diferente desse aqui. Tá, ó, porém, diferentemente do exemplo anterior, as imagens são números pares, tá? Por exemplo, nessa segunda função aqui, ó, nesse outro exemplo, eu não posso tomar esse valor 0,3 aqui no domínio. Por quê? Porque ele não é um número natural. Esse 0,3 aqui é um número racional, 3 décimos, né? Ele é um número decimal, que não é natural. Então, esse número não pode estar aqui dentro. Tá? Então, são funções que têm a lei de formação escrita de modo igual, porém, elas associam coisas diferentes. Tá? Aqui está associando o número real com o número real, aqui está associando o número natural com o número natural. Tá? Exemplos. Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função.
de A aqui, ó, o conjunto menos 1, 0, 1 e 2, em B, o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, pausa o vídeo e tenta você fazer sem olhar eu fazendo, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer que eu vou resolver aqui. Então aqui no item A, tá vendo aqui, ó, tem o conjunto A, olha lá, o menos 1, 0, 1 e 2, e tá associando esses elementos aqui no conjunto B. Isso aqui é uma função? Não. Porque, ó, existe um elemento aqui no conjunto A que ele não faz associação com ninguém, ou seja, não tá partindo uma flecha aqui dele, tá? A definição de função, aquela primeira condição, não tem que ter exceção. Todos têm que participar, certo? O elemento 2 aqui no domínio não está sendo associado com ninguém lá no contradomínio. Então, isso aqui não é uma função, tá? Então, essa resposta aqui é não. Não é uma função, tá? Então, acabou aqui. Não tem mais o que avaliar, certo? Agora aqui o item B. O item B é uma função? Vamos analisar lá se satisfaz aquelas duas condições. Bom, tá participando todo mundo. Beleza. Porém, aqui ó, no 1, do 1 tá partindo duas flechinhas. Ou seja, o 1 não tem uma única imagem. Do 1 aqui ó, tem a imagem o 2 e do 1 tem a imagem 3. Numa função isso não pode acontecer. Tá? Todos estão participando, ok. Mas tem uma ambiguidade aqui, ó. O número 1 está tendo duas imagens. Isso não pode acontecer numa função. Ou seja, de um elemento aqui no domínio não pode partir de cada um deles mais do que uma flecha. Aqui está partindo duas, então isso aqui também não é uma função. Agora aqui no item C. Vamos ver a primeira condição. Todo mundo está participando? Tá, ó, do menos 1 está partindo uma flecha, do 0 está partindo uma, do 1 está partindo uma e do 2 está partindo uma. Pronto. Satisfez as duas condições. A primeira, todos estão participando e de cada elemento aqui ó, tem uma única imagem. Por exemplo, o menos 2 é a imagem do menos 1. O menos 1 é a imagem do 1. O 1 é a imagem do 0. E o 3 é a imagem do 2. Beleza, cada elemento aqui tem uma imagem correspondente. Esse não, esse aqui tem duas imagens. Um aqui, ó, tem o 2 e o 3 como imagem. Não pode ser, ela tem que ser única. Tá? Então todos estão participando e de cada elemento aqui parte uma única flecha. Beleza, isso aqui é uma função. A resposta aqui, sim. E o item D? Então as condições estão aqui no domínio, no conjunto A aqui, ó. Todos estão participando? Sim, ó, de cada elemento aqui, ó, tá partindo flechinha. E de cada elemento tá partindo uma flecha só? Sim. Do menos 1 parte uma, do 0 parte uma, do 1 parte uma, do 2 parte uma. Ah, professor, mas lá no contradomínio, o 1 tá recebendo todas as flechas. Pode acontecer? Pode. Aqui no contradomínio não tem restrição, tá? Aqui pode sobrar elemento, o elemento pode receber mais do que uma flecha, o problema tá aqui. As condições estão no domínio. Tá? Isso aqui a gente chama de função constante, porque o 1 é a imagem de todos. Olha lá, o 1 é a imagem do menos 1, o 1 é a imagem do 0, o 1 é a imagem do 1 e o 1 é a imagem do 2. Isso pode acontecer? Pode. O que não poderia acontecer é isso aqui, ó. Por exemplo, do 2 aqui partir mais do que uma flecha. Isso não poderia acontecer. Mas isso aqui pode acontecer, porque as condições estão aqui, no conjunto A. Todos estão participando e de cada elemento parte uma única flecha, tá? Informalmente é isso que ocorre. Então aqui também é uma função. Mais exemplos aqui, ó. Então esse exemplo aqui você pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, depois você confere e qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Olha lá, quais dos esquemas abaixo define uma função de A 0, 1, 2 em B menos 1, 0, 1 e 2? Bom, tem que satisfazer aquelas duas condições. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B, tá?
Todos estão participando aqui? Sim, o 0, 1 e o 2 são elementos lá do conjunto A, o domínio. Estão participando? Beleza. De cada elemento parte uma única flecha? Sim, então é uma função. Olha lá, o 1 é a imagem do 0, o 1 é a imagem do 1. Pode acontecer isso? Pode. Tá? E o 2 é a imagem do 2. Então isso aqui é uma função? É. Isso aqui é uma função. Tá? Porém, ele quer saber se esse esquema abaixo define a função de A em B, tá? Então nós temos que tomar um cuidado aqui. É uma função? É, mas não é a função que tá aqui, ó. Por quê? O contradomínio aqui, ó, quem que é? É menos 1, 0, 1 e 2. E aqui não tá marcado lá o menos 1, certo? O 0, 1 e o 2 tá faltando menos 1 aqui, ó. Ele não tá aqui. Então essa função, ela é uma função, mas não é a função que tá aqui, ó, de A em B. Tá? Então tem que tomar esse cuidado aí, certo? Não é essa, é uma função, mas não é a que ele tá dizendo aqui, tá? Então a resposta aqui é não. Não porque isso aqui não é uma função. É uma função, mas não é a função que ele tá definindo aqui, tá? Com esses dois conjuntos. Olha lá, a B. O domínio tem que ser 0, 1 e 2. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Tem menos 1, 0, 1 e 2. Isso aqui é uma função? É, porque todos estão participando, certo? E de cada elemento parte uma única flecha. Mas é a função que ele disse lá? Não, porque o meu domínio só é 0, 1 e 2. E aqui, ó, tem 0, menos 1 e 2. Então a resposta é não. É uma função, mas não é a que ele está dizendo lá, certo? A mesma coisa aqui. O contradomínio aqui, ó, é 0, 1 e 2, mas da função que ele disse aqui é menos 1, 0, 1 e 2. Tem que tomar cuidado com os conjuntos aqui. Vamos ver o conjunto C. O conjunto C, ó. C. Tem aqui o conjunto A e o conjunto B. Olha o cuidado aqui, ó. Tem 1, 0, 1 e 2. Tá vendo que o 1 repetiu duas vezes aqui? Isso não pode acontecer, tá? Aqui no conjunto a gente coloca ele uma vez só. E qual que é o problema principal aqui? É que o 0 está sendo imagem do 1 e o 1 está sendo imagem do 1. É como se eu apagasse esse cara aqui, estaria saindo essa flecha aqui também. Certo? Isso não seria uma função, tá? Já não é uma função. E o contradomínio aqui, ó, tem 0, 1 e 2. Tá faltando quem? O menos 1. Tá? Então a resposta aqui também é não. E o D, o item D, olha lá, o conjunto A, o domínio 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. O conjunto B contradomínio. Menos 1, 0, 1 e 2. Menos 1, 0, 1 e 2. Beleza. Ah, os dois conjuntos estão aqui. Isso aqui é uma função? É. Olha lá, ó, todos estão participando, certo? Todo mundo do domínio. E de cada elemento parte uma única flecha. Então, esse aqui é a função que ele está dizendo lá para nós. Cuidado, isso aqui, o A e o B são funções? São funções, mas não é... O item A não é a função que ele está descrevendo aqui, tá? Não é a função que ele está descrevendo aqui, por quê? Porque o contradomínio tem que ter o menos 1 lá, certo? E aqui na B é uma função? É uma função. Porém, meu conjunto domínio é 0, 1 e 2. E aqui tem o menos 1 que não está lá no domínio, porque é de A em B aqui. Certo? Quando ele fala de A em B, é porque o domínio é o conjunto A e o B é o contradomínio. Se fosse de B em A, o B seria o domínio e o A o contradomínio. Aqui é de A em B. Então o domínio tem um menos 1 lá que não está no enunciado. Tá vendo? É 0, 1 e 2 só. Isso aqui é uma função, mas não é a função que ele está dizendo lá. Certo?
Um outro exemplo aqui, ó. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, depois você confere o resultado. Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função de A, olha lá, ó, menos 1, 0, 1 e 2, em B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? E justifique. Primeiramente, o item A aqui nem uma função é. Por quê? Tem um elemento aqui no domínio que não está sendo, não está participando, tá? Ele não está se relacionando com nenhum elemento lá do contradomínio. Então isso aqui não é uma função, porque não deve haver exceções. Todos têm que participar, tá? Então não é uma função. B, ó, vamos ver lá, o domínio, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 1, 0, 1 e 2. Beleza. Contradomínio, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é uma função? Vamos ver. Todos estão participando? Sim. De cada elemento aqui está partindo flecha. Porém, aqui, ó, esse elemento 1 no domínio, ele tem duas imagens, o 2 e o 3. Isso não pode acontecer, tá? Então, isso aqui também não é uma função. Vamos ver o item C aqui, ó. O conjunto A, o domínio, menos 1, 0, 1 e 2, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza. O contradomínio aqui, o conjunto B, ó, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora vamos avaliar se isso é uma função. Do menos 1 tá participando, o 0 tá participando, o 1 tá participando, o 2 tá participando, ok. E de cada elemento parte uma única flecha? Sim, do menos 1 lá a imagem dele é o menos 2, do 0 aqui ó, a imagem dele é 1, do 1 aqui a imagem é o menos 1, e do 2 a imagem dele é o 3. De cada elemento parte uma única flecha, então sim, isso aqui é uma função. E o item D? Vamos ver lá o conjunto A, o domínio, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? E o conjunto B, o contradomínio, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, ok. Todos estão participando? Sim, o menos 1, 0, 1, 2. De cada elemento parte uma única flecha? Sim. Então isso aqui é uma função? É. Apesar de o 1 aqui, ó, ele ser imagem de todos, isso não tem problema. As condições estão aqui. Todos estão participando e de cada elemento parte uma única flecha, então isso aqui é uma função. Sim, então a C e a D são funções de acordo com o enunciado. Agora aqui, pelo exemplo, eu vou mostrar para vocês como que a gente vê pelo gráfico se o gráfico representa uma função ou não. Existe um esqueminha para a gente avaliar isso. Ó. Quais das relações de R em R, cujos gráficos aparecem abaixo, são funções? Justifique. Então, primeiramente, o que a gente tem que analisar? Se todos os elementos do domínio, no gráfico cartesiano, o eixo horizontal é o eixo das abscissas e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. O eixo das abscissas representa o domínio da função. Então, esse R aqui, quando a gente escreve lá de R em R, esse primeiro R aqui é o eixo das abscissas e esse segundo R aqui é o eixo das ordenadas. Então, tá partindo gente daqui para chegar aqui. Tá? Por exemplo, se a gente for avaliar aqui, isso aqui é uma unidade 1, quando a gente rebate lá no gráfico e rebate lá no eixo das ordenadas, aqui ó, tem 1, 2, 3. Tá? Então aqui, por exemplo, no 2, se rebate aqui no gráfico e rebate lá no eixo das ordenadas, 4, por exemplo. Certo? Então ele quer avaliar se de cada elemento aqui parte uma única flecha, ou seja, só tem uma imagem. Uma maneira de a gente avaliar isso é fazendo o quê? É a gente traçar retas verticais passando pelo gráfico. Se essas setas verticais cruzarem o gráfico uma vez só, é porque é o gráfico de uma função. Se cruzar mais de uma, é porque não é uma função. Tá? Então vamos fazer uma análise aqui. Vamos pegar aqui o gráfico, esse primeiro item A aqui, e avaliar se é o gráfico de uma função
ou não. Por exemplo, vou traçar linhas verticais nesse gráfico em qualquer lugar aqui, ó. Se a gente for fazer uma análise aqui, ó. Aqui, ó, cruzou o gráfico uma vez. Vai cruzar o gráfico mais uma vez? Não. Aqui cruzou o gráfico uma vez. Tem alguma possibilidade de cruzar ele mais de uma vez? Essa reta vertical aqui? Não. Aqui também 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 não. Tá? Todas as retas que a gente traçar nesse gráfico, ele vai cruzar o gráfico uma vez só, tá? Então esse gráfico é de uma função. Então aqui a resposta é sim, é o gráfico de uma função, certo? Vamos pegar uma situação aqui, ó, o item B é o seguinte. Se eu pegar aqui e traçar essa pegar aqui a linha aqui para aqui, olha o que aconteceu. Ele tocou o gráfico aqui e cruzou o gráfico aqui em dois lugares. Significa o quê? Que esse elemento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele possui duas imagens. Essa aqui e essa aqui. No diagrama, tá acontecendo o quê? Do número real 4 aqui, tá partindo duas flechas. Eu tenho duas imagens no 4. Isso não pode acontecer, tá? Então esse gráfico aqui não é o gráfico de uma função, certo? Está cruzando o gráfico assim, ó, essa linha vertical tá cruzando o gráfico em dois ou mais lugares, significa que naquele diagrama do 4 estão partindo duas flechas. Isso não pode acontecer, tá? Se isso acontecer em algum lugar da função, não é uma função. Do gráfico, né? Isso aqui não é uma função, é lógico. Do gráfico. Se aconteceu isso no gráfico, não é uma função. Certo? Vamos analisar aqui o item C. Essa parte do gráfico aqui, ó, tem uma bolinha fechada aqui. Então, eu vou traçar lá linhas verticais. Que posição? Qualquer posição. Então, nessa parte do gráfico aqui também. O que houve aqui? Tá vendo aqui, ó? Uma vez só. Aqui, 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 uma. Aqui, uma. Aqui, uma. Aqui, uma. Esse gráfico de uma função é essa bolinha fechada que tá aqui, ó. Significa que esse elemento aqui, menos 1, ele faz parte do domínio da função. E aqui é o 1, faz parte do domínio, tá? Certo? Então aqui tudo bem, certo? Se a gráfica de uma função é, porque de cada elemento aqui tá partindo uma única flecha, tá? Vamos ver o gráfico D aqui. Então, vamos passar aqui retas verticais. Ó, aqui cruzou o gráfico uma vez, essa aqui cruzou o gráfico uma vez, essa aqui cruzou o gráfico uma vez, aqui uma vez só,
aqui uma, aqui uma, aqui uma, aqui também e aqui também. Tá? Nenhuma reta que você traçar aqui vertical vai cruzar esse gráfico mais de uma vez. Tá? Então esse gráfico aqui é o gráfico de uma função. Então aqui a resposta é não, desse aqui do B, e esse aqui é sim. E aqui, ó, no B, sim também. Agora no E. Então, mesma ideia. Traça lá linhas verticais. Só um adendo aqui, que é o seguinte. Tá vendo que tem uma bolinha aberta aqui, uma bolinha fechada? Essa bolinha aqui, aberta, significa que esse elemento que está sendo jogado, ele não faz parte da função. Tá? Por exemplo, aqui é 1. Esse 1 ele é levado aqui para baixo. E a imagem dele está aqui. Certo? No -2. Essa bolinha aberta está dizendo que aqui esse ponto não faz parte da função. Tá? Quem está valendo é esse camarada aqui. Então, continuar traçando aqui, ó. Esse gráfico é o gráfico de uma função. Certo? Aqui, ó, tocou uma vez só, cruzou uma vez só, cruzou uma vez só. Aqui também, aqui, aqui, aqui. Certo? Aqui, aqui, aqui uma vez, aqui uma vez, aqui, aqui e aqui. Tá? Em qualquer lugar vai cruzar nesse gráfico aí uma vez só. Então, isso aqui é uma função? Sim, é uma função. E o último aqui, a F. A F é o seguinte, só tem esse camarada aqui, ó. Tá? Vendo? O gráfico tá aqui, ó. Se eu traçar aqui uma reta vertical, ele vai cruzar esse gráfico em vários pontos. Em todos, né? Que tá definido aí, ó. Certo? Aqui, ó. 1, 2, 3. Significa o seguinte. Que todo mundo aqui... O que acontece? Esse elemento 3 aí... Ele tem todas as imagens. Tá? Do 3 tá partindo todas as flechas. É isso que ele tá dizendo para nós. Então, do elemento 3 tá partindo aí, estão partindo infinitas flechas. E dele só poderia partir uma. Tá? Então está partindo todas. Então, retas verticais não representam função, tá? Retas verticais não representam uma função, porque partem todas as flechas desse elemento aqui, no caso 3. Tá? Então esse gráfico aqui não é, esse gráfico não é o gráfico de uma função. OK? Tá? O maior cuidado que tinha que tomar aqui é nesse item aqui. E aqui, o que ele está dizendo? A bolinha fechada ele está incluindo. Então, o gráfico daqui. E essa bolinha fechada, não. Então, desse elemento aqui, 1, parte uma flecha para chegar aqui, ó, no -2. Então, desse elemento 1, parte uma flecha e chega no -2. Esse aqui não faz parte, tá? Da função, a bolinha aberta. Certo? Então, essa primeira aula, mais relembrando esses conceitos aqui de função, que é o domínio, o que é contra o domínio, se representa ou não uma função, tá? Espero aí que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.